Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado a você que está aqui na Rádio UNAMA 105.5. Este é o programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 12 anos no ar, desde 2013. Estamos levando para você temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Nós somos também um grupo de pesquisa CNPq, o Internacional da Amazônia, ligado ao programa de mestrado em Gestão do Conhecimento da Universidade da Amazônia. O nosso programa hoje é todo especial. Eu não faço o programa sozinho, tem também a nossa equipe de locutores que fazem um programa especial todo sábado para você. E para começar, eu queria então dar as boas-vindas, inclusive é a estreia dela, Soraya Pinheiro, acadêmica do primeiro semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor. Que honra poder estrear com essa equipe maravilhosa. Quero aproveitar também para mandar um abraço para Eduardo Alves no Threads. Muito bem, Soraya, seja bem-vinda. Também quem está com a gente é o coordenador executivo do programa Globalizando, o internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando aqui na 105.5 FM. Quero mandar logo um abraço para Glociane Santos, do nosso Twitter, @pglobalizando. Beleza, então, e completando o nosso time de locutores do programa de hoje, acadêmica do terceiro semestre, Helena Ribeiro. Bom dia, Helena. Bom dia, professor, e bom dia aos nossos ouvintes também. Eu sou Helena Ribeiro e quero mandar um abraço especial para Joelma Silva no Instagram. Completado o nosso time de locutores do programa de hoje, é hora de anunciar qual é o tema do programa de hoje. Olha, eu quero dizer que o tema é super necessário, importante e, acima de tudo, um tema para a gente começar a pensar realmente sobre a perspectiva que nós vamos tratar. Estamos falando de mulheres e cidades sustentáveis, a percepção que nós temos que ter de sustentabilidade na presença e protagonismo feminino na organização da cidade. Para falar sobre isso, estou recebendo uma alegria muito grande a professora Maria Cláudia Albuquerque. Ela é doutora em Direito pela UFPA, mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pelo NUMA da UFPA, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará e também é advogada. Atualmente é professora do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Professora Maria Cláudia, que prazer lhe receber aqui no Globalizando. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada a todos pelo convite, é uma honra estar aqui nesta manhã super agradável para falar sobre um tema que não só é caro a mim, mas importante e necessário. E aí, uma necessidade também de incorporar toda uma reflexão do feminino na organização da cidade, né? Com toda certeza. Falar sobre cidade sustentável e sustentabilidade hoje não pode excluir o debate sobre igualdade de gênero. Olha, uma discussão maravilhosa. E você já sabe, você que nos acompanha no Globalizando, sabe que esse aqui é um grande bate-papo, mas a gente viaja pelo mundo da música, literalmente. Temos uma playlist maravilhosa. Soraya, eu quero saber como é que vai ser a playlist de hoje. A playlist do programa de hoje conta com as músicas de países onde estão localizadas as cidades mais sustentáveis do mundo. O primeiro país é a Suécia. Segundo o Índice Global de Sustentabilidade de Destino, que mede os níveis de inovações sustentáveis de cidades turísticas, a cidade sueca Gotemburgo foi nomeada a melhor cidade sustentável em 2024. Para representar a Suécia, ouviremos Roxette com Joyride. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. É, viagem musical que começou com tudo, né, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Roxette com Joyride. Gotemburgo aborda diversas maneiras para manter a cidade cada vez mais sustentável. Cerca de 95% do transporte público da cidade é movido por energias renováveis, tornando uma das cidades suecas mais em ações sustentáveis. Globalizando. Fique por dentro. E para contextualizar essa conversa sensacional que a gente está tendo aqui com a professora Cláudia, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nova Agenda Urbana são instrumentos fundamentais para orientar o desenvolvimento global e sustentável. Desse modo, o ODS 5 visa alcançar, por exemplo, a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Já o ODS número 11, por exemplo,
e a nova agenda de sustentabilidade possuem algumas diretrizes semelhantes, como o foco em promover a equidade, sustentabilidade, segurança e inclusão nas cidades. Essa perspectiva das mulheres são essenciais na gestão de recursos naturais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Maria Cláudia aqui no programa Globalizando, Mulheres e Cidades Sustentáveis. É o tema do programa de hoje. Mandar um abraço para quem está nos acompanhando na live do Instagram. A Isabela tá transmitindo para a gente. A Letícia Simões, o Sérgio Salles, também o Ítalo Pinheiro e a Vera Sobral estão com a gente aqui no programa Globalizando. E nós conversarmos, professor, aqui em off, né, sobre a questão da participação das mulheres na própria organização da cidade. E a Marcela Rocha no Twitter, muito obrigado, Marcela, lhe pergunta o seguinte: como é que seriam as cidades se elas fossem planejadas com um olhar feminino desde o início? Olha, Marcela e nossos ouvintes, essa realmente é uma pergunta muito importante e que inspirou livros de importantes urbanistas como a Meice, a Leslie Kern, a Daniela Sarmento, a Daniela Cota e também da jornalista Laura Cito com a cientista política Mariana Félix. E eu cito esses nomes porque nós precisamos também projetar a discussão feita por mulheres, né? E falar sobre mulheres e o direito à cidade sustentável requer esse olhar mais sensível sobre políticas públicas e nos leva a fazer alguns questionamentos que também marcam o meu lugar de fala aqui como entrevistada, né? Na expressão de Djamila Ribeiro. A Meice nos diria, professor Tito, que as cidades elas são lugares de descoberta, mas também de disrupção e transformação. Perfeito. Então, como teria sido a participação de mulheres na construção dessa cidade? Né? Como as mulheres podem incidir em um espaço que é moldado e pensado por homens ao longo da história? Se as cidades elas fossem pensadas por mulheres e se elas as projetassem, como que seriam os espaços urbanos? Responder essas questões certamente não é uma questão fácil, é complexo, mas é necessário e passa por uma compreensão da desigualdade de gênero na produção dos espaços urbanos. Para você ter uma ideia, de acordo com o Instituto Marielle Franco, as mulheres são 52% da população brasileira. E para que essas mulheres possam ocupar pelo menos metade dos cargos públicos, nós precisaríamos aí de 150 anos no Brasil. Isso é muito tempo. Nossa. A baixa presença de mulheres nesses espaços decisórios significa menos voz ativa na tomada de decisões que são de interesse coletivo. Então, ao falarmos sobre de onde nós estamos para o que nós queremos ser, com um olhar feminino sobre cidades, nós precisamos incorporar uma perspectiva de gênero sobre planejamento e gestão de cidades. Professora Maria Cláudia, há 2 anos atrás eu estava num encontro de geografia em Manaus, foi falar sobre alguma coisa ligada à questão do território, e aí teve um relato muito interessante, nessa perspectiva que você está falando, inclusive fizeram uma espécie de mapeamento de como as mulheres caminham nas cidades, pelo medo, pela dificuldade, então todos os trajetos eram em cima de buscar segurança. A cidade é hostil também para as mulheres. Com certeza. Hoje eu tenho uma orientanda, a Sara Hassi, que está, inclusive, defendendo a dissertação neste mês, agora, daqui a 2 semanas, sobre este tema. Ela está analisando justamente a mobilidade de mulheres em espaços públicos urbanos. Perfeito. E um dos pontos que ela descobre, que ela revela na pesquisa, é justamente a questão do medo feminino de circular pelos espaços públicos, e ela faz uma relação como expert, que é a iluminação, com este aspecto. Então, assim que nós tivermos o card da defesa, eu vou divulgar, porque todos esses pormenores sobre esse debate, ela vai trazer pra gente na dissertação. Um tema, Helena, importante, porque falar de cidade é falar também de querer ser segura, e a cidade não é segura, né, Helena? Infelizmente, principalmente para nós mulheres, né, que precisamos transitar nesse meio, e com essa insegurança todos os dias, isso dificulta muito a nossa vida, com certeza. E a gente precisa pensar nisso na academia, né, professora? Com certeza. E para a gente pensar sobre o que é esta cidade com mobilidade para mulheres, a gente precisa começar entendendo o que é cidade e o que é cidade sustentável, não é isso, professor? Perfeito. Bom, a cidade, ela com certeza, ela é um espelho das nossas desigualdades. Então, se nós temos desigualdades no modo de circular, é porque a cidade ela é desigual e produzida desigualmente. Muito bem, olha só, a professora Maria Cláudia está com a gente está tendo essa conversa de qualidade. Quero mandar um abraço especial para quem está na live com a gente, a Giovana Palheta, a Marília, a Suelen, o Ítalo Pinheiro, a Vera Sobral estão com a gente aqui na live do Instagram. E vamos para a segunda etapa da viagem musical. Nós fomos para a Suécia agora há pouco. Helena diz para a gente para onde nós vamos na viagem musical. Agora estaremos indo para a Dinamarca.
E segundo o Corporate Knights, a capital da Dinamarca, Copenhague, está no ranking das cidades mais sustentáveis em virtude da sustentabilidade nos meios de transporte e na resiliência frente a eventos climáticos extremos. Para representar a Dinamarca, ouviremos Mo com Final Song. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Eu costumo dizer que o diferencial do nosso programa Globalizando, além de entrevistados maravilhosos, é também a nossa playlist. Nós viajamos agora para a Dinamarca, né, Helena? É isso mesmo, professor. Ouvimos agora Final Song de Mo. E a lei climática dinamarquesa, aprovada em 2019, estabelece uma meta de redução de 70% nas emissões de gases do efeito estufa até 2030. O governo colabora com indústrias e ONGs, o que facilita uma transição verde. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está discutindo mulheres e cidades sustentáveis. Estou com a professora Maria Cláudia Albuquerque aqui no programa Globalizando. Ela é também do nosso programa Estrito Senso da UNAMA. E a Rafaela Costa, professora pelo Threads, está lhe perguntando o seguinte: quais são as maiores barreiras urbanas que limitam a mobilidade, a segurança e o acesso das mulheres à cidade? Olha, Rafaela, essa pergunta também é muito interessante. Eu começo respondendo-a com uma provocação. O que é cidade sustentável e como a gente pode olhar a cidade pelos olhos de uma mulher, né? Então eu devolvo a sua pergunta com uma outra pergunta. Quando a gente fala em cidade sustentável, a gente está retomando aqui uma discussão teórica que começa lá na década de 60 com um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, que traz um conceito de direito à cidade. Esse conceito ele influencia movimentos sociais ao longo das décadas de 70 e 80 e vem influenciar também a consubstanciação da política urbana na nossa Constituição de 88. E a partir daí, isso é regulamentado no Estatuto da Cidade no ano de 2001. Na dimensão legal, cidade sustentável é uma cidade que proporciona, ao mesmo tempo, acesso à terra urbana, a moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, além de trabalho e lazer para as presentes e futuras gerações. Mas, sem dúvida, a cidade sustentável, quando a gente traz a lente da questão de gênero, é muito mais do que isso. E a nova agenda urbana, ela defende um planejamento urbano que seja sensível ao gênero. Essas barreiras que você olha, que você identifica, elas são barreiras que são postas como, por exemplo, insegurança, falta de iluminação pública, falta de transporte adequado, desigualdade no acesso à infraestrutura urbana. Pra você ter uma ideia, no Brasil, mais de 60% das mulheres já deixaram de sair sozinhas à noite por medição, um dado do IBGE de 2023. E a insegurança, ela afeta diretamente a concretização do direito à cidade sustentável, porque essa questão, ela passa pela necessidade de que a gente discuta o que é um urbanismo feminista. Exatamente. E, professora, e isso é tão necessário, né, Eduardo? A gente vê em relações internacionais que tá mudando também isso, mas que precisa crescer muito, né? A ideia de uma sustentabilidade de uma cidade que possa envolver o direito de todos, né? Exatamente. A COP ela é um marco interessante para isso, mas a gente precisa pensar, professora, no pós, né? Na própria questão de segurança pública. Então, se a gente tem uma discrepância de princípios socioeconômicos, então as mulheres em transportes públicos, por exemplo, estão mais suscetíveis a sofrerem diversos tipos de violência, né? Não é porque agora a gente tem um geladão que isso vai estar isento na nossa cidade. O número de pessoas que relatam esses problemas de importunação dentro de transporte público é imenso na nossa cidade. Bom, foi bom você tocar no tema da COP, porque uma questão interessante é a relação entre a emergência climática e a desigualdade de gênero. As cidades no Brasil, no mundo inteiro, cobrem apenas 4% da superfície do nosso planeta, mas elas são responsáveis por 80% do consumo global de energia e 75% das emissões de gases causadores de efeito estufa. E mais 75% dos recursos naturais do mundo. Então, segundo a nova agenda urbana, a ONU, né, mais de 70% da população mundial hoje habita em áreas urbanas e isso deve aumentar até 2050. O que isso tem a ver com a questão climática? O que a questão de gênero tem a ver com a questão climática? Quando nós estamos falando de processos que se intensificam com a emergência climática, com a crise climática, nós estamos falando de uma sobrecarga que vai recair sobre 158 milhões de mulheres e meninas que vão ser levadas à extrema pobreza, porque quando os desastres acontecem, são elas que mais sofrem os impactos, porque elas têm menos acesso a recursos, mobilidade, tomada de decisão, informação e
recursos econômicos. Aliás, professora, na minha pesquisa de tese sobre soberania alimentar e segurança alimentar, a gente teve a cruel realidade de que os lares governados por mulheres solo, mulheres negras, são os que mais sofrem com a questão da fome. Então, fazendo uma interface, segurança climática, segurança alimentar e todo tipo de negação a direitos básicos atinge mais as mulheres. Com certeza, e atinge ainda mais as mulheres pobres e negras. As mulheres, elas perdem a sua fonte de renda nessas situações. Isso gera um acesso desigual a recursos econômicos e muitas meninas são levadas a abandonar os seus estudos. E essa realidade, ela apenas expõe as nossas desigualdades estruturais, sobretudo onde não há uma justa divisão do trabalho do cuidado, que é de corresponsabilidade, né? E como é que a gente enfrenta isso? No cenário internacional, a gente parte da necessidade de uma cooperação internacional para que a gente tenha trocas de experiências entre países sobre boas práticas sobre igualdade de gênero, para contribuir na elaboração de leis e políticas públicas mais justas e para que a gente tenha uma articulação institucional no sentido da criação de orçamentos com metas de gênero, por exemplo. Vamos falar sobre isso, inclusive, essa questão de representação política, de participação política é central aqui na nossa discussão, mas antes vamos voltar para a nossa viagem musical. Agora, Soraya, quero saber qual é o país que a gente vai visitar. A nossa viagem musical agora vai pousar no Canadá, que é um país reconhecido pelo seu compromisso com a sustentabilidade, políticas ambientais rigorosas e sua matriz energética limpa, tendo a cidade de Vancouver como modelo de cidade verde. Representando o Canadá, ouviremos There's Nothing Hold Me Back, do cantor Shawn Mendes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical é sensacional. Aliás, eu quero dizer que enquanto a música está tocando aqui na rádio, a gente está também ao vivo no Instagram, no @pglobalizando. Nós estamos transmitindo o que está acontecendo aqui nos estúdios, viu? Se você quiser saber o que mais está acontecendo, inclusive tem mais informações com a professora Maria Cláudia, a conversa está maravilhosa por aqui. Nós viajamos pelo mundo da música, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir There's Nothing Hold Me Back, do cantor Shawn Mendes. Com o aumento das áreas conservadas e o aumento das tecnologias verdes, o Canadá se destaca como exemplo de país de desenvolvimento sustentável. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. A conversa de hoje é sobre mulheres e cidades sustentáveis com a professora Maria Cláudia Albuquerque. Olha só, quero mandar um abraço para quem está na nossa live no @pglobalizando, a Marília, a Suelen está com a gente também, o Gomes com a gente, além da Vera Sobral, o Gabriel Patrício está com a gente, Isabel Cabral, Fábio Antônio, a galera participando do programa Globalizando de hoje, assim como a Débora Almeida, professora. Quais são alguns casos brasileiros ou internacionais em que projetos urbanos pensados com enfoque feminino melhoraram a vida nas cidades? Olha, um caso interessante está acontecendo em Barcelona, o plano Superblocks, né? Ele redesenha os bairros para que nós tenhamos uma redução na necessidade de uso de carros e uma ampliação dos espaços de convivência e de cuidado. Então, a prefeita Ada Colau, ela incorporou na agenda de gênero e a sustentabilidade do município, e Barcelona implementou um plano que se chama Ciutat Cuidadora, que promove políticas públicas baseadas no cuidado como eixo central da vida urbana. Certo. Um outro caso interessante é das Manzanas del Cuidado, que é na capital colombiana de Bogotá, em que nós temos um mesmo bairro oferecendo serviços gratuitos para cuidadoras e pessoas sob seus cuidados. Legal. Então, como nós temos lá lavanderias comunitárias, creches, aulas e serviços de saúde. E essa política urbana lá de Bogotá, ela reconhece o tempo e a sobrecarga das mulheres em busca de redistribuição desse trabalho de cuidado no território. Temos também um caso interessante aqui no Brasil, viu, professor? Sim. Em Recife, nós podemos dar destaque ao projeto Territórios do Cuidado, da Prefeitura, que é uma iniciativa pioneira, inspirada nas Manzanas del Cuidado, que mapeia o deslocamento cotidiano das mulheres cuidadoras e propõe intervenções urbanas que venham a facilitar a sua mobilidade e o acesso a equipamentos públicos. Eu também posso citar aqui na América Latina mais um exemplo, é de Quito, no Equador, que tem utilizado o marco dos ODS para revisar o seu próprio plano diretor com foco em equidade de gênero. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós falávamos agora há pouco de democracia, vamos aprofundar mais isso. Você falou que em Barcelona é prefeita. Isso. E aí você tem toda uma sensibilidade de quem comanda. Passa necessariamente pelo pensar a cidade
sociedade com representantes que tenham exatamente essa sensibilidade. Com toda certeza, faz toda a diferença você ter uma prefeita, né, com um olhar sensível à questão de gênero, pensando planejamento e gestão urbana. Nesse sentido, a gente precisa fazer essa prática democrática, não somente lá nas eleições, mas nas escolas, nas nossas reuniões. Tem que pensar o feminino também incorporado nesse processo. Eu queria, inclusive, destacar que nessa semana, segundo foi divulgado pelo Instituto Alziras e pelo coletivo Elas pelo Clima, foi encaminhado que o Constituinte de Mulheres de Gênero, um observador oficial, né, da UNFCCC, enviou uma carta à Presidência da República e à Presidência da COP30 no Brasil, assinado por 197 instituições que exigem que os direitos das mulheres sejam priorizados nas negociações climáticas, com recursos e formas de implementação concretas. E elas fazem um apelo para que o Brasil lidere um processo, inclusive transparente, com a adoção de um plano de gênero na COP30, Maravilha. mas que também vai inspirar a questão das políticas públicas em geral. Maravilha, professora Maria Cláudia Albuquerque, conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. É isso mesmo, Globalizando não para, o Globalizando também está nas ruas. A nossa ideia é sempre levar para você o que acontece nesse momento. A gente preparou mais uma entrada. Olha, quem está conversando, vai conversar com a gente é a Giovana Palheta, traz informações para você. Bom dia, Giovana. Bom dia, meus amigos do estúdio, e bom dia nesse sábado maravilhoso. Prepare-se para mais um Globalizando nas Ruas. Eu estou diretamente do bairro do Marco com a Marília Martins, aluna do 3º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, mas, além disso, também é uma jovem ativista ambiental que vai nos contar um pouco sobre a sua história. Marília, bom dia. Como estamos hoje? Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal no estúdio. Estamos ótimos. Então, fala aqui pra gente, o que te motivou a entrar no ativismo ambiental? Então, central vem da compreensão profunda da advocacy ambiental e o ativismo ambiental, ele está comigo desde a minha em Cametá, na minha cidade natal, onde eu participei ativamente de mobilizações dessa natureza. Tentar também que o ativismo, ele não é só o protesto, ele é a advocacy, é dar a voz às florestas, aos rios e às comunidades que os sistemas políticos tradicionais frequentam, é usar os dados científicos e públicas, lutar por leis mais duras contra o desmatamento e promover econômicos mais sustentáveis. E a reflexão que faço porque a Amazônia foi o principal catalisador pelo meu interesse em relação a esse assunto. Interessante, Marília. Então, que conselhos você daria para outras meninas e jovens que querem atuar em defesa do meio ambiente por cidades mais justas? Eu acredito que o principal ponto de partida é se inquietar com a que está, somente no contexto amazônico, da que a gente reflete. Sim, Marília. Ok. De novo? Eu acredito que o principal ponto de partida é se inquietar como a situação, principalmente como mulher amazônica, como está o contexto atual, né? E o conselho que eu daria seria participar ativamente de mobilizações, principalmente a luta pela justiça climática, e tem inúmeras formas de se fazer isso. Eu, por exemplo, participei atualmente da formação de líderes da realidade climática pela Climate Reality Project Brasil. E com essa oportunidade eu consegui ocupar mais espaços, tendo a oportunidade de formar novos líderes, então participar de eventos que represente o advocacy estratégico, entre outros. Também participando ativamente como voluntária de advocacy da COJovem. Perfeito, Marília. É sempre muito importante trazer figuras como você aqui para o programa para motivar outras mulheres a seguir os seus ideais e assim tornar essa missão das cidades sustentáveis possível. E é isso, estamos chegando ao final de mais um Globalizando nas Ruas, hoje entrevistando a aluna do 3º semestre de RI da UNAMA, Marília Martins, que para além de seu foco acadêmico, se debruça pelo ativismo ambiental e pela justiça climática. Estou aqui diretamente do bairro do Marco e conversamos sobre essa trajetória de uma mulher jovem amazônica como nós. Mulheres da juventude também podemos representar essa causa. Marília, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E agora, de volta aos meus amigos do estúdio.
Valeu, muito obrigado, Giovana. Sensacional tua conversa com a Marília, de fato, mostrando que a juventude feminina pode levar justamente novos modos de refundar, de repensar as cidades sustentáveis. Vamos para a última etapa da viagem musical deste bloco. Está terminando o primeiro bloco. O Eduardo Oliveira é com você. Professor Mário Tito, a gente já foi para Suécia, Dinamarca, Canadá, e já que a gente estava conversando sobre a Colômbia, né, a senhora citou as manzanas dele cuidar, é isso. Nos últimos anos, a Colômbia tem investido em práticas sustentáveis como energias renováveis e na proteção de áreas naturais. A capital colombiana tornou-se uma referência verde na região. E para representar esse país, ouviremos agora La Bicicleta do cantor Carlos Vives e Shakira. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha, eu quero logo dizer que a playlist do programa Globalizando que você está ouvindo é maravilhosa, sensacional. Tem uma equipe só para isso, mas que, olha, durante a semana nós vamos publicar toda a nossa playlist. Temos um canal no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, só para ouvir nossas playlists, viu? Para onde nós viajamos, hein, Eduardo? Professor Mário Tito, que estava dançando, inclusive, aqui no nosso estúdio de hoje. Acabamos de voltar da Colômbia, ouvindo La Bicicleta do cantor Carlos Vives e Shakira. E a Colômbia, para você que está nos acompanhando, é um dos países mais biodiversos do mundo, se consolidando como um exemplo de sustentabilidade na América Latina. E é isso mesmo, estamos terminando o primeiro bloco. Helena, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Fique ligado! No próximo bloco, a playlist de hoje vai passar por Japão, África do Sul, Austrália e, é claro, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 12 anos no ar. Desde março de 2013, a gente leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. São temas variados, eu costumo dizer que cada programa é um TCC novo. A gente leva para você uma série de produções. Aquilo que a gente produz no curso de Relações Internacionais, a gente faz isso mais pesquisa e leva para você como extensão. E isso é o nosso projeto. E eu quero dizer que o tema de hoje é sensacional. Estamos falando sobre mulheres e cidades sustentáveis. Quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha nas ruas da Grande Belém, que está nos acompanhando no rádio do seu carro. Muito obrigado. Quem nos acompanha na live do Instagram também, está aqui no @pglobalizando. Pelas ruas, pela BR aqui, Ananindeua, Marituba, Santa Isabel, Castanhal, Vigia de Nazaré. Um abraço para você. Aliás, tem gente já dizendo, olha, a Marília está dizendo, bom dia, Globalizando. Muito obrigada pela oportunidade de estar nas externas desse programa maravilhoso, falando sobre a minha trajetória como ativista ambiental. Nós é que agradecemos, tá, Marília? O programa de hoje, então, está recebendo aqui nos estúdios a professora Maria Cláudia Albuquerque, doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pelo NUMA da UFPA e é também graduada em Direito pela mesma universidade. Ela é nossa professora do curso de Direito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Antes de continuar conversando com a professora Maria Cláudia, nós vamos de música no programa, retomar nossa viagem musical. Quero saber como é que vai ser essa nossa viagem agora, Soraya. A nossa viagem musical já passou pela Suécia, Dinamarca, Canadá e Colômbia e agora pousando no Japão, que possui leis que promovem práticas de sustentabilidade e refletem a atuação ecológica da sua população. Cidades como Kyoto são referências no uso de energia limpa e de sistemas sustentáveis de sua produção. E representando o Japão, ouviremos Yasobi com Idol. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Baixou Naruto, baixou Dragon Ball, baixou uma série de coisas aqui no programa Globalizando. Nós fomos para o Japão, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Yasobi com Idol. Para o futuro sustentável, a cidade de Tóquio desenvolveu um sistema de transporte público referência no combate à emissão de gases poluentes, além de permear a cultura da reciclagem e educação ambiental na população. Globalizando. Fique por dentro.
A presença de mulheres em cargos de liderança contribui para políticas urbanas mais sensíveis às desigualdades. Em geral, mulheres em decisão de liderança priorizam temas como segurança, moradia, transporte acessível e cuidados. Essa participação fortalece a sustentabilidade urbana ao promover cidades mais justas e inclusivas. A equidade de gênero nas etapas de decisão impulsionam a distribuição equilibrada de recursos e ajudam a construir soluções democráticas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Maria Cláudia Albuquerque falando sobre mulheres e cidades sustentáveis, um programa maravilhoso, muita coisa boa, conversando aqui com qualidade. Quero dar um abraço para o Gabriel Patrício, está dizendo assim, programa excelente. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação. Tem mais uma participação da Isabel Cabral, mas eu vou deixar para depois, porque, de fato, todo mundo vai ter que participar dessa discussão. A Ana Clara Fontes, professora Maria Cláudia, no Instagram, lhe pergunta como a implementação conjunta do ODS 5 e 11 pode ajudar a transformar as cidades em espaços mais inclusivos para as mulheres. É uma articulação importante, estratégica e interdependente, porque nós não podemos pensar que a Agenda 2030 está às 17 ODSs que são separados. Na verdade, a implementação integrada é que promove políticas públicas que vão levar em conta a experiência cotidiana das mulheres, né? Então, isso porque nós não estamos falando aqui em inclusão sem sustentabilidade, sem enfrentamento de múltiplas formas de opressão que marcam a vida das mulheres nas cidades, né? E essa lacuna de integração entre o 5 e o 11 dos ODS tem uma consequência prática, porque os tempos e os espaços urbanos, eles são pensados por homens para homens e para o mercado. Então, a geografia, o desenho, a paisagem que nós vemos não é dos espaços vividos pelas mulheres e nem produzidos por elas. Então, as mulheres, por exemplo, elas gastam muito mais tempo em deslocamentos e sofrem muito mais com insegurança, como foi dito aqui, né? E aí, qual seria um caminho possível para essa interdependência? Bom, uma cidade pensada por mulheres é uma cidade pensada para todas as pessoas. Eu queria deixar isso muito claro do pensamento de Muxi, porque a impressão que dá é que quando a gente está falando de cidades sustentáveis e mulheres, a gente está pensando somente em mulheres, mas não. Nós estamos pensando em todos. Então, é hora de reconhecer que a sustentabilidade urbana ela só será real quando nós incorporarmos a justiça de gênero, professor Tito, como um eixo transversal e estruturante. E isso exige uma ruptura com os paradigmas tradicionais de planejamento urbano, além de uma escuta ativa dessas mulheres que constroem diariamente os sentidos da cidade. E a cidade sustentável, ela não pode ser simplesmente uma promessa verde-cinza ou marrom, como queiramos incluir nas cores que representam as agendas, né? Ambiental, a urbana. Mas ela precisa ser uma cidade democrática e se unir ao ODS 5 da igualdade de gênero. E isso não é uma utopia, isso não é um mero debate, isso é um direito humano. Se queremos mudar o futuro das cidades, nós temos que confiar na sabedoria das mulheres que carregam o presente nas costas e, por que não dizer, a humanidade no ventre. Eu ia pedir um minuto só do Krigor, exatamente porque tem uma pergunta da Isabel para uma resposta bem rápida. Por quais situações as participantes do programa passaram para poder se graduar, pós-graduar? Nós, mulheres, pensamos em várias coisas antes de exercer qualquer função. Quando nós vamos escolher uma função, nós pensamos e passamos diariamente por situações diversas que muitas vezes nos afastam desses espaços. Seja por medo, seja por violências sofridas de diversos tipos. Então, pensar numa cidade sustentável é também pensar numa cidade que não viola os direitos das mulheres. É isso, né, Helena? Dificuldades, né? Sim, com certeza. Soraya? Realmente é bem difícil. Então, são várias dificuldades, tanto no transporte público como com esse planejamento né, das cidades. É realmente complicado e é diferente o quanto que nós mulheres sofremos com que não há tanta dificuldade com outras pessoas. E na afirmação da própria vontade, do próprio gosto, do próprio modo de ver, das próprias cosmovisões, são muito cerceadas. Sim. A tendência é que a gente tenha visões homogeneizantes, sobre o que é cidade. Isso. E também que há uma tendência da sociedade em sufocar, neutralizar as demandas e as vozes das mulheres. Então, muitas vezes, isso não se reflete nas agendas e políticas. Eu agradeço muito a participação da Isabel Cabral Neves aqui no Instagram, fazendo perguntas pra gente, assim como a Rose tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Rose. E vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Não paramos, estamos o tempo todo ativos. No primeiro bloco tivemos a Giovana, que entrou ao vivo com a gente. Agora é hora do nosso produtor Gabriel Reis, tem informações de qualidade. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, bom dia, ouvinte do Globalizando. Hoje, nessa manhã linda, estou aqui na UNAM Alcindo Cacela com a professora doutora Luciana Ferreira. Ela é professora no PPAD, no campo de Gestão Pública do Desenvolvimento, e também é diretora do campo de Inovação da Cefa. E hoje temos uma pergunta especial para uma mulher de tão destaque dentro do seu meio. Bom dia, professora Luciana, tudo bem? Bom dia, meus queridos. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje. Bom dia, professor Mário Tito e ouvintes aí do Globalizando. Então, professora, eu queria lhe perguntar, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres ativistas ambientais, especialmente em contextos onde enfrentam desigualdades de gênero? Bem, essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Eu acho que a gente tem muito a discutir, mas o principal foco é como a gente observa os inúmeros projetos que a gente tem na UNAM, de extensão, e um deles a gente trabalhou com mulheres em pelo menos 27 comunidades, das quais eu trabalhei com 6 projetos com comunidades com mulheres extrativistas, mulheres quilombolas. Quando você trabalha os desafios dessas mulheres, acho que a gente poderia perpassar por 2 elementos chaves. Um é a cultura local, né? Como que essa cultura, muitas vezes, uma herança impregnada dessa subalternia, aí eu vou colocar entre aspas, dessa mulher nesse contexto. E, por outro lado, as políticas públicas mesmo, de incentivo, de financiamento, do papel da universidade no empoderamento dessas mulheres, e entendendo o empoderamento não só com a capacidade de conhecer, mas com a capacidade de agir. Então, assim, tem todos esses elementos que a gente pode discutir a partir da perspectiva das mulheres, né, observando essas experiências aí, que eu estou, pelo menos, uns 6 anos, observando isso. Certo, muito interessante. Você falou sobre as mulheres e conte também pra gente o que você avalia dentro do cenário de sustentabilidade dentro dessas organizações. Bem, Gabriel, você coloca 2 elementos. Você trouxe a questão das mulheres em comunidade, dessa perspectiva de modo geral, e aí esse outro olhar das organizações. E aí é algo importante da gente citar, professor Mário Tito. Mundialmente, se fala de equidade de gênero. É um ODS que está vinculado à capacidade que a gente tem no mundo de lidar com as desigualdades, principalmente a desigualdade de gênero. Ano passado eu tive a oportunidade de estar na ONU, na Cúpula do Futuro, e uma das coisas que mais a gente observou, discussões, era como a gente está aquém desse objetivo específico. Então, quando se fala de perspectiva, e por que, né, estamos aquém? Porque nós temos não só que pensar em políticas públicas mundiais e locais, das cidades, dos estados, mas principalmente das organizações, que é um grande desafio para essas organizações. Ótimo, muito bem. Essa foi a professora doutora Luciana Ferreira, conosco no Globalizando. Ela que é professora no PPAD, no campo de Gestão Pública do Desenvolvimento, e também é diretora do campo de Inovação da Cefa. Estamos aqui diretamente da UNAM Alcindo Cacela falando sobre a importância do papel feminino na luta por justiça ambiental. Muito obrigado pela sua participação, professora. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. E agora é com você no estúdio, Mário Tito. Beleza, sensacional a tua conversa. Manda um abraço para Luciana Ferreira, ela é referência pra gente também aqui nas discussões quando vem aqui. É a mãe da nossa produtora Lara Rabelo, que é formada estudante de Relações Internacionais aqui da Universidade da Amazônia. Eduardo, vamos para a África. Vamos, professor, muito importante. Agora a gente já passou por vários países da Europa, da Ásia, agora a gente vai para a África do Sul. E lá tem diversos projetos que visam abranger modelos sustentáveis de cidade, em especial com o estabelecimento da meta de carbono zero em edifícios, como forma de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E para representar a África do Sul, ouviremos agora The Parlotones com Antidote. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, África do Sul, Eduardo. Exatamente, professor, acabamos de vir de lá ouvindo The Parlotones com Antidote. E no país, o projeto de resiliência INACT realiza a capacitação e a inclusão da figura feminina em espaços de liderança sustentável.
claro, para combater as mudanças climáticas em cidades costeiras. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com a professora Maria Cláudia Albuquerque, estamos conversando sobre mulheres e cidades sustentáveis. Tem participação dos nossos ouvintes agora. Oi, eu sou a Tânia. Estou escutando o Globalizando e me surgiu uma dúvida. O que pode ser feito para aumentar a participação das mulheres nas discussões sobre infraestrutura e mobilidade urbana? Olha, Tânia, primeiro é essencial garantir a representatividade das mulheres nos espaços decisórios, né? Como, por exemplo, os conselhos gestores relacionados a planejamento urbano. Em segundo lugar, formação e incentivo à liderança comunitária feminina, como faz, por exemplo, o programa Mulheres em Movimento da WR Brasil. E metodologias participativas precisam considerar em audiências públicas, por exemplo, horários, linguagem acessível e cuidados infantis. Então, por exemplo, o cuidado com ter um espaço kids, ter um fraldário, ter uma sala de amamentação é fundamental para participar, que essas mulheres elas possam estar nesses lugares e participar. A nova agenda urbana, ela ampara a necessidade de uma governança participativa e inclusiva, com enfoque interseccional como ferramenta analítica. E isso significa dizer que, para a gente aumentar a participação de mulheres em discussões sobre infraestrutura e mobilidade urbana, a gente precisa aumentar e dar condições para que elas se façam presentes nesses espaços. E isso perpassa, por exemplo, pela necessidade de fazermos um diagnóstico com recorte de gênero, identificando e mapeando processos de insegurança, barreiras, prioridades nos espaços urbanos que são vivenciados por mulheres, destinar orçamento público sensível a gênero, além de termos preocupação com campanhas públicas e educativas que sensibilizem a sociedade para o direito à cidade das mulheres, combater o assédio nos espaços urbanos e, além disso, pensar em um urbanismo do cuidado como eixo estruturante. Isso significa projetar as nossas cidades com base em uma rotina de cuidado e nas necessidades que são reais das mulheres. Muito boa colocação, exatamente porque isso retoma a necessidade de uma coisa básica, né? É o cuidado. E nós, homens, precisamos desenvolver ainda mais a ideia desse cuidado, porque vivemos numa cultura que nos masculiniza no sentido de colocar da consciência patriarcal, nós que mandamos. Nós precisamos passar por esse reboot, na verdade, né? Com certeza. A corresponsabilidade, no caso da distribuição das tarefas de cuidado, é fundamental para que as mulheres possam ter condições de se fazer presentes nos espaços de discussão e decisão. Eu não mencionei, professor Mário Tito, mas o Grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento Urbano Sustentável na Amazônia, que eu lidero no PPD-1000 UNAMA, ele é integrante da Rede ODS Brasil. Ai, que legal. Então, dentro da Rede ODS Brasil, no GT que nós participamos, ele tem toda essa discussão também sobre a questão de gênero sendo desenvolvida. Maravilha, professora Maria Cláudia Albuquerque conosco no programa Globalizando. Vem música pesada agora no Globalizando. Vamos para a Austrália, Soraya Pinheiro. Isso mesmo. Na Austrália, as mulheres desempenham um papel chave na promoção da sustentabilidade, liderando iniciativas em áreas como conservação ambiental, o que contribui para a criação de um futuro mais ecológico e equitativo. E representando a Austrália, ouviremos Back in Black, da banda AC/DC. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Eu não disse que era viagem musical maravilhosa. Aliás, eu acho que é a primeira vez que a AC/DC aparece aqui no Globalizando, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Back in Black, da banda AC/DC. A atuação das australianas na sustentabilidade influencia a política do país, contribuindo para fortalecer parcerias internacionais em questões climáticas e defender os interesses australianos em fóruns globais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Site Internacional da Amazônia é mais um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Tem a mesma idade do Globalizando, tem 12 anos. Aliás, sábado passado fizemos a nossa festa de aniversário do Site Internacional da Amazônia. Foi sensacional, incrível. E para falar do site, estou recebendo Kaira Queiroz, líder da equipe de mídias do site. Bom dia, Kaira. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Muito legal. Fala pra gente o que é que tem de produção nesta semana, Kaira. Professor, nessa semana o Inter segue com publicações incríveis e debate muito relevante para quem acompanha aí, né, os temas internacionais com um olhar crítico e atento.
Nessa segunda-feira, dia 2, já começamos junho abordando sobre o Fórum do Commerce de RI da UNAMA, que vai ser dia 11 e 12 de junho, com foco na Amazônia, escrito pela Joelma, acadêmica do 5º semestre de RI. Já na quarta-feira, dia 4, a gente vai abordar sobre o massacre de crianças e adolescentes em Gaza, como denunciar é preciso, escrito também pela Stephanie, também acadêmica do 5º semestre de RI. E na sexta, 6 de junho, a Armelle, aluna do 3º semestre de RI, abordará sobre a República Democrática do Congo, esperanças em tempos de guerra. Entre esses artigos, temos outras abordagens também, como o quadro de economias, né, que abordará também nessa semana sobre economia de dados, o novo petróleo. E o Resenhas também aborda sobre filmes, livros e sua relevância através de uma interpretação internacionalista, que eu não vou dar o tema, vocês vão acompanhar na quinta-feira. Muito legal. Kaira, claro, sim, continue, por favor. E claro, também a gente tem o nosso novo quadro, né, que está aí, o Observatório do Inter sobre a COP30, que traz análise sobre impactos políticos, ambientais, sobre o maior evento climático aqui em nossa capital paraense. E, Kaira, enquanto você está falando aqui, a nossa live está mostrando a interface do nosso site, muita coisa, muita produção, gente de qualidade escrevendo. Fala pra gente qual é o endereço. O nosso site você pode encontrar através do internacionaldamazônia.com. Já o Twitter, você vai... Twitter e Instagram, tipo, Inter da Amazônia se repetiu A, né? E a nossa nova continha, né, que tá com uma nova ideia, uma nova identidade, aí justamente para ter esse novo embate no Instagram, é Inter da Amazônia _. Muito legal, Kaira. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje, Kaira. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Bom sábado. Valeu, Kaira. A Kaira está com a gente aqui no programa Globalizando, falando do site internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos quase chegando ao final do programa Globalizando. Tem uma questão muito interessante, mas antes eu quero ler aqui o que a Rose está falando aqui na nossa live do Instagram. Ela diz o seguinte: eu sou professora, mulher, e nas escolas não podemos nem adoecer. Fico indignada com a postura de algumas gestoras que são incapazes de sensibilizarem-se com outras mulheres. Essa questão da sensibilidade passa também, professora, por essa questão de políticas urbanas que possam incorporar perspectiva de gênero e valorizar exatamente o sentimento das mulheres que, historicamente, são sempre relegadas a invisibilidades. Passa mais uma vez pela questão da economia do cuidado, exatamente, né? As mulheres, elas precisam estudar, elas precisam trabalhar e elas precisam ter condições para isso. E muitas vezes, quando o filho adoece ou quando a criança é pequena, não tem quem deixar, elas precisam levar essas crianças, às vezes, para o posto de trabalho, precisa levar para a universidade. E se nós não pensarmos em espaços que sejam acolhedores e compreensivos em relação a essas demandas, nós vamos ter o quê? Uma expulsão. Perfeito, professora. E aí eu vejo aqui do meu lado, tem um livro que a senhora escreveu, que eu acho que vale a pena não só divulgar, mas explicar um pouquinho qual foi a ideia de a senhora escrever um livro sobre essa temática. Aqui eu trouxe para sortear entre os ouvintes da rádio uma obra que eu escrevi, que foi publicada a meados de 2022, chamada Cidadania Deliberativa na Cidade Democrática, Bases para a Gestão Social de Comuns Urbanos. Ela é inspirada numa reflexão que tenta pensar a cidade por uma perspectiva de cidadania mais ampliada, por uma experiência democrática mais profunda. Então, ela traz essas bases teóricas e conceituais que pensam a cidade de uma forma mais disruptiva e transformadora. E eu quero logo dizer que esse livro vai ser sorteado entre os nossos ouvintes. A nossa equipe de mídias vai fazer uma postagem especial. Vamos sortear, vai divulgar e você vai poder ter esse livro que é sensacional. Cidadania Deliberativa na Cidade Democrática, Bases para a Gestão Social de Comuns Urbanos. Queria que a senhora falasse rapidinho, professora, sobre o programa de mestrado e doutorado também, né? Isso. E do lado da UNAMA. Do PPD-MU. Olha, o programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano da Universidade da Amazônia, inclusive, está com edital aberto agora para seleção de mestrado e doutorado. Os cursos, eles são concentrados em 2 linhas. Temos o ambiente construído e a dinâmica socioambiental urbana, que é onde eu me insiro. Certo. É um programa concentrado na área do planejamento urbano, mas ele tem uma abordagem interdisciplinar. Então, nós temos alunos de diversas formações, temos alunos de direito, engenharia, saúde, arquitetura e urbanismo. Pode ter de relações internacionais também, pode, né? E deve ter. Pode e deve ter. Então, é um programa que acolhe diferentes perspectivas e que
que sejam debates relacionados a planejamento e gestão de cidades. Muito legal, desejo sucesso ao trabalho da professora Maria Cláudia Albuquerque. Quero mandar um abraço para o meu novo coordenador do PPGC, professor Leonardo Belo, né, que agora coordena o nosso programa de mestrado profissional em gestão do conhecimento. Olha, tá acabando o programa Globalizando, viu? Eu quero dizer que nós vamos voltando para casa agora, né, Helena? É isso mesmo. No contexto da sustentabilidade, as brasileiras são protagonistas em iniciativas inovadoras em áreas como preservação da Amazônia e agricultura sustentável, impulsionando um ambiente livre dos estereótipos de gênero. Para representar o Brasil, ouviremos Banho de Lua, de Célia Campelo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Toma um banho de lua. Globalizando. Que legal, maravilhoso. Chegamos ao final do programa Globalizando, um programa super sensacional, foi muito bom. E banho de lua, não é isso, Helena? É isso mesmo, acabamos de ouvir Banho de Lua, de Célia Campelo. E no Brasil, a participação das mulheres influencia na criação de diretrizes públicas que priorizam o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, além de fortalecer a participação feminina na tomada de decisões administrativas e ambientais. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o programa Globalizando, passa rápido pra caramba, né? Pois é, eu sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica feliz quando você interage com a gente nas nossas redes sociais. Pode mandar e-mail pra gente, sugerindo temas através do programa globalizando@gmail.com. Quero agradecer muito a presença da nossa convidada, a professora Maria Cláudia Albuquerque. Que bom saber que você aceitou o convite, colaborou com a gente e participou com muita intenção, muita intensidade. Obrigado, professora Maria Cláudia. De nada, professor Mário Tito. Foi um prazer estar aqui. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Inclusive, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele na terça-feira, na live da COP30 com o professor Arroio. E também vou estar falando sobre ele em um webinar da Escola Judiciária do Estado do Pará no dia 10 de junho. Então, é um tema que vai estar sempre me acompanhando e sempre que vocês quiserem discutir mais sobre ele, será um prazer voltar a essa casa. Que maravilha, que bom. Então, professora Maria Cláudia Albuquerque conosco no programa Globalizando. Quero agradecer quem fez pergunta no programa de hoje: Rafaela Costa, Marcela Rocha, Débora Almeida, Ana Clara Fontes, também Tânia Raposo e Priscila Monteiro, também quem participou aqui na nossa live, a Giovana Palheta, Samela Jardim, Anne Gomes, também a Suelen, Ítalo Pinheiro, Vera Sobral, uma galera participando com a gente. Quero também agradecer a nossa equipe de locução hoje, quero agradecer muitíssimo ao coordenador executivo do Globalizando, o internacionalista e também mestrando do PPGC, Eduardo Oliveira. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor, e a você que está nos acompanhando até agora aqui na Rádio Nama FM 105.5. Professora, muito obrigado. Tem muita coisa pra gente discutir ainda, né? Mas vai ter outras oportunidades. Agradecer as meninas aqui, locutoras também, toda a equipe. E lembrar você que está nos acompanhando que o próximo tema da rádio será República Democrática do Congo, Esperança em Tempos de Guerra. Até lá. Você não pode perder, o professor é do Congo, ele tá fazendo pós-doc aqui na UNAMA, vai estar com a gente, vai ser sensacional. Quero agradecer, então, a Helena Ribeiro, ela faz parte da equipe de arquivo e documentação do programa. Helena, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E agora os nossos ouvintes acompanhem o Globalizando no Twitter, Instagram e Threads, @pglobalizando. Legal, Helena. E agradeço a grande, super, maravilhosa estreia de Soraya Pinheiro. Ela faz parte da equipe de playlist do Globalizando. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Quero de novo agradecer, né, pela honra de estrear do lado dos locutores, o Eduardo e a Helena. Também agradecer a presença da professora, que conversa enriquecedora. Espero que a senhora volte mais vezes. E também quero avisar que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos os programas Globalizando. Legal, então não perca, você vai poder participar. Quero agradecer também a Rose dizendo que a galera é show, excelente programa Globalizando, diz a Suelen, e o Ítalo Pinheiro dizendo parabéns pelo tema e pelo programa de hoje. Muito obrigado a vocês. A direção de estúdio de hoje foi da Ana Beatriz Moreira, o cronômetro foi de Krigor Lutemeyer, a transmissão da live de Isabela Soares, obrigado, Isabela, e este programa também
também foi produzido por Juliane Vidal e Vitória Magno nas orientações. Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro e Miguel Cabral na playlist. Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Manuel, Luísa Costa e Yasmin Cavalcante no Globalizando News. Carol Matsura, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Laura Coelho, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Ana Beatriz Pinheiro, Isabela Soares, Camila Barreto e Fernanda Nunes, Érica Mayumi nas mídias. Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Victória Vidal, Eduarda Cavalcante e Camila Valentim nas externas. Sérgio Salles nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Lucas, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo. Yane de Paula, Joelma Costa, Sátia Lobato no roteiro. E também Camila Neres, Ana Clara Nunes, Letícia Costa na revisão. Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live. Larissa Schoenberger, Suane Rocha, Rose Ribeiro no arquivo e documentação. Daíne Almeida no relatório. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, quase internacionalista, o Ardel Monteiro. A apresentação de hoje foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!